COP28, importante discurso do presidente Lula. Lula que vem ocupando o cenário internacional desde que voltou à presidência e hoje, na COP28, nos Emirados Árabes Unidos, cobrou os países desenvolvidos a questão ambiental, falou sobre a guerra, tudo num discurso só. A gente separou um trecho, né, Gabi? Eu vou daqui a pouco fazer aqui uma análise sobre essa questão ambiental e do petróleo, né? Parece uma contradição aí. Mas vamos primeiro ouvir o que o Lula falou, um trecho. Mais adiante no programa a gente vai trazer outros trechos da fala de Lula na COP28. Vamos acompanhar. Quantos líderes mundiais estão, de fato, comprometidos em salvar o planeta? Somente no ano passado, o mundo gastou mais de 2 trilhões e 224 milhões de dólares em armas. Quantias que poderiam ser investidas no combate à fome e no enfrentamento à mudança do clima. Quantas toneladas de carbono são emitidas pelos mísseis que cruzam o céu e desabam sobre civis inocentes, sobretudo crianças e mulheres famintas. A conta da mudança climática não é a mesma para todos e chegou primeiro para as populações mais pobres. É isso, foi um discurso em que o presidente Lula falou de meio ambiente, claro que é o tema da conferência da COP28, mas falou também de guerra e de desigualdade. Lula é um líder que pauta sempre esse assunto em todos os fóruns em que ele tem oportunidade. A gente tem aqui um resumo, vamos retomar um pouquinho a fala de Lula, então, nessa abertura na conferência COP28. Vamos trazer aqui um resumo, os principais pontos que ele tratou. O discurso de Lula na COP28. Criticou as principais potências pelo fracasso no cumprimento de tratados ambientais, principalmente. Mas isso vale também para tratados relacionados à guerra, a territórios, como a gente vê, né? Israel, por exemplo, não cumpre os tratados, não cumpre o que diz a lei internacional e continua fazendo o que quer, não tem consequência nenhuma. Mas aqui ele estava se referindo a questões ambientais. Denunciou aqueles que lucram com a guerra. É evidente que a economia dos Estados Unidos, o recado era esse, depende da produção de armas. O complexo industrial militar dos Estados Unidos é hoje talvez um ponto de apoio da economia, um dos principais, da economia dos Estados Unidos. Disse que o planeta está farto de discursos vazios, que falam em meio ambiente, falam em paz, mas não avançam nessa direção. Cobrou dos ricos a prometida ajuda aos países em desenvolvimento. Havia aquela promessa de que quem mantiver as florestas em pé vai receber uma contrapartida, porque os europeus derrubaram as florestas deles. Os Estados Unidos derrubaram as florestas na América do Norte. Os países que mantêm as florestas de pé querem uma contrapartida, porque senão os outros já fizeram o desenvolvimento, derrubaram as florestas. E agora não pode. Agora vocês deixem a floresta aí para a gente poder respirar aqui no norte do planeta. Todo mundo tem que respirar e todo mundo tem que se desenvolver. O Lula também disse que quer acelerar a redução da dependência em relação ao petróleo. E aí é, de fato, uma grande contradição. Eu trouxe aqui trechos importantes da fala do Lula, mas tem uma contradição que eu vou apontar aqui e que a gente pode debater. O Lula está fazendo esse discurso ali, no Oriente Médio, a região de maior produção de petróleo no planeta. Está dizendo que precisamos reduzir a produção de petróleo. Aquela área do planeta só é tão rica porque tem petróleo, porque os Estados Unidos e a Europa são dependentes de petróleo. E não é só isso. Aí vamos para outro fato importante dessas últimas 24 horas. O Brasil foi oficialmente convidado a integrar a OPEP. A gente ouvia falar nos anos 70, 80 da OPEP, né, Chico? Na época eu lembro, eu era garoto, Gabi, e se falava o Brasil talvez um dia chegue a produzir um milhão de barris de petróleo por dia. E o Brasil não conseguia, não era nem autossuficiente em petróleo. Hoje o Brasil está sendo convidado para integrar a OPEP. O Sheik Lula, talvez, né? O Sheik Lula está sendo convidado para integrar a OPEP. O que é a OPEP? Reúne os países que produzem quantidades absurdas de petróleo. Vamos mostrar aqui quem são os países membros da OPEP. Nós temos aqui uma lista para que você entenda de quem que nós estamos falando. É Oriente Médio? É, mas tem também países de outras partes. Arábia Saudita, Irã, Venezuela. A Venezuela, da América do Sul, está na OPEP. Gabão, na África. Guiné Equatorial, na África. República do Congo, na África. Angola e Argélia, também na África. E aí voltamos aqui para os países árabes. Emirados Árabes Unidos, onde o Lula fez o discurso hoje. Nigéria, na África. Líbia, Kuwait
e Iraque. Esse aqui são os 13 países que compõem a OPEP. E qual é o papel da OPEP? É controlar o mercado. Eles produzem tanto que, se não tiver uma combinação entre eles, pelo menos esse é o objetivo, às vezes tem super oferta e aí o preço cai. Então, de vez em quando, eles fecham a torneirinha e combinam. Você produz menos, eu também vou produzir menos, assim segura o preço. É uma espécie de um cartel, certo? Um cartel internacional que organiza a produção e ajuda a controlar o preço, porque essas economias aqui dependem de petróleo. Eles dependem centralmente de petróleo. O Brasil foi convidado para integrar a OPEP, mas não diretamente este grupo aqui. Existe um outro grupo chamado OPEP+, que seriam os amigos da OPEP, vamos dizer assim. Estão aqui, ó. São 10 países. Eu destacaria aqui 2 países com um peso geopolítico grande, Rússia e México. Também o Cazaquistão, né, que foi uma república da União Soviética no passado e tem um peso econômico importante. Então o Brasil integraria esse grupo, OPEP+. E aí tem um debate. Bom, primeiro, o Lula está falando que nós temos que reduzir a emissão de carbono e reduzir o consumo e a dependência de petróleo. Ao mesmo tempo, ele vai entrar na OPEP. Segundo ponto, o Brasil tem uma estatal de petróleo, mas é uma companhia mista de capital aberto, está na Bolsa. A Petrobras não pode participar de arranjos como esse que eu descrevi aí. Os países se reúnem e combinam o preço. Senão ela seria punida, tendo ações em Bolsa. Então, o Brasil não poderia participar do grupo, vamos dizer, do grupo duro da OPEP. Mas desse outro grupo, OPEP+, em que não são tomadas essas medidas de controle, de dizer, olha, baixa a produção, sobe a produção. Aqui é mais para participar de debates estratégicos em relação ao petróleo, e o Brasil está disposto e propenso a entrar nesse grupo. Eu acho interessante para o país, né? Não é para controlar os preços, etc., mas é interessante, mostra o peso do Brasil, e eu queria trazer aqui, né, a informação. O Brasil é hoje o maior produtor de petróleo da América do Sul. 4,6 milhões de barris equivalentes por dia. Eu estava lembrando, né, aqui no começo, quando eu era garoto, o Brasil não chegava a 1 milhão de barris, a gente achava que nunca ia chegar, e hoje são 4,6 milhões de barris equivalentes. Equivalentes porque eles colocam aí no cálculo gás também, que não é barril de petróleo, mas faz essa conta. E então é o maior produtor. É o maior produtor. É que o Brasil consome muito também, produz muito, e tem todo um debate. Produz muito, mas tem refinado pouco aqui no Brasil, desde o governo Temer, desde o golpe. Tem refinado pouco petróleo aqui e tem exportado o petróleo cru, tem que voltar a refinar. Então tem todo esse debate na indústria do petróleo e olha, o Lula realmente tem essa contradição. O Lula está falando em reduzir emissão de carbono e reduzir o consumo de petróleo, mas enquanto o petróleo for valioso, estiver no centro da economia mundial, por que nós não vamos estar lá no centro dos debates na OPEP? Tem que estar. Eu acho que o Brasil tem que estar lá. Assim como tem que reduzir a derrubada de florestas, tem. E tem que cobrar que os países ricos paguem uma compensação no mercado de carbono para que países como o Brasil, Gabi, Indonésia e outros que têm florestas importantes ainda, mantenham as suas florestas de pé, como a gente espera que sejam mantidas. A gente quer manter as florestas de pé, mas se tiver uma compensação, é melhor ainda. Fica mais fácil você criar, inclusive, as condições econômicas para que não se derrube a floresta.